Oi, minha gente! Nós aqui outra vez. Mais um dia de aula aí sobre o Sistema Tributário Nacional, retomando os ensinamentos já ministrados pelo professor Rubinho. Como eu já disse na aula anterior para vocês, ao mesmo tempo que nós falaremos sobre um tema novo, nós vamos aproveitar para voltar um pouquinho e fazer uma revisão de alguns conceitos, de algumas terminologias. Essa revisão, além de ser importante para mim, professor, é importante para vocês se acostumarem também com o meu modo de explicar, embora acho que quase todos já tenham tido aula comigo de direito administrativo, mas nós vamos dando uma retomadinha, nós vamos sempre misturar um tema novo com alguns temas que vocês provavelmente já tenham visto, tá? E eu acho que assim vai facilitar o nosso estudo. Tranquilo? Na aula de hoje, nós vamos rever alguns temas que provavelmente vocês já tenham visto, como eu disse. Então nós vamos rever as fontes do direito tributário e nós vamos rever um por cima, mas nós vamos rever as espécies de tributos, tá bom? E o tema novo hoje é o crédito tributário e o lançamento, certo? Como é que eu chego no crédito tributário? E o que é este lançamento? Tudo bem, gente? Vamos começar? Vamos lá. Primeiro tema aqui que eu separei para conversar com vocês são sobre as fontes do direito tributário. E quando eu penso em fonte do direito tributário, gente, eu vou pensar na própria origem do direito tributário. Então, quando eu penso em fonte do direito tributário, eu vou pensar como é que esse direito tributário se originou. Lembrando, o direito tributário está intrinsecamente ligado à lei, o princípio da legalidade tributária. A regra é que nenhum tributo pode ser criado ou modificado sem lei que o estabeleça. Nós vimos na aula passada a possibilidade de alteração da alíquota sem lei que o estabeleça, parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal, mas é uma exceção. E embora não precise ter lei que o estabeleça, o presidente da República, que pode alterar essas alíquotas, ele deve obedecer os limites previstos em lei, tá? As condições e os limites previstos em lei, tá certo? Então, quando eu falo em fontes do direito tributário, eu vou pensar na origem do direito tributário, tá? Como é que o direito tributário surgiu? Como é que eu estudo o direito tributário? Quais são as fontes? O que dá ênfase ao direito tributário? Tá bom, gente? Para começo de conversa, as fontes do direito tributário, doutrinariamente, ela se divide em duas: as fontes materiais e as fontes formais. Então, fontes do direito tributário, elas se dividem em fontes materiais e fontes formais. Tá? No nosso materialzinho, que já está postado lá no Teams, nos arquivos, isso aí está bem detalhado, está bem subdividido, tá legal para vocês estudarem. Então, assistindo o vídeo, sempre vocês baixem o material. Quem quiser imprime, quem quiser salvar só para ver no celular ou no computador ou em qualquer outro meio, veja. Mas é legal acompanhar o nosso bate-papo aqui com um material escrito que eu preparo para vocês, tá bom? Primeira fonte, então, fontes materiais. Quando eu falo em fontes materiais, o que vai vir na minha cabeça? Fato gerador,
Nós vimos ontem o conceito de fato gerador, certo? Quando eu falo em fato gerador, é alguma situação que implique na incidência da cobrança desse tributo. Então, quando eu falo em fonte material, eu vou pensar no fato gerador. São os fatos do mundo real sobre os quais haverá a incidência tributária. Lembrando que o fato gerador tem que ter previsão em lei, tá certo? Para que seja possível incidir tributo sobre um fato gerador, esta previsão tem que estar estabelecida em lei. E alguns exemplos de fonte material, que são exemplos de fato gerador. A propriedade de um veículo automotor. Quando eu sou dono de um veículo automotor, de um carro, por exemplo, eu não tenho que pagar IPVA, eu não tenho que pagar um imposto, eu não tenho que pagar uma espécie de tributo que é o imposto sobre veículo automotor? Sim, então o fato gerador do IPVA é a propriedade de um veículo automotor. Então, a fonte de direito material, neste caso, é a propriedade de um veículo automotor. O mesmo ocorre com a propriedade de um bem imóvel. Eu não tenho que pagar IPTU, Imposto Territorial Urbano. Então, fato gerador, a fonte de direito material do IPTU, que é uma espécie de tributo, é a propriedade do imóvel. E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então, a fonte de direito material do direito tributário, o que é? É o fato gerador do tributo. Tá bom? Então, vamos guardar. A fonte material é o fato gerador do tributo. São os fatos do mundo real sobre os quais haverá incidência tributária, desde que estabelecido em lei. Tá? Não vamos esquecer isso. Tem que estar previsto em lei. Tem que estar estabelecido em lei. Tá ok? Já as fontes formais, gente, quando eu falo em fontes formais, em regra, eu vou pensar nas leis. Tá bom? Eu vou pensar em lei, fonte formal. São os atos normativos, ou seja, são as leis, as normas, são os atos normativos que introduzem as regras tributárias, são o conjunto de normas que incidem sobre os fatos e situações, ou seja, as fontes formais constam nas fontes formais as regras que possibilitam a cobrança desta carga tributária. Tranquilo? São os atos normativos que introduzem as regras tributárias. Então, é através das fontes formais que o contribuinte fica sabendo onde ocorre a incidência da carga tributária. A União, ela informa como é que é a metodologia que ela vai exercer essa cobrança, essa arrecadação. São fontes formais, conjunto de normas, leis, atos normativos, nós vamos ver, tá bom? Essas fontes formais, elas também se subdividem em duas espécies. As fontes formais primárias e as fontes formais secundárias. E é facinho, gente. Lembra? Fontes formais, leis, atos normativos, conjuntos de normas. Fontes formais primárias são as leis em sentido amplo. É a lei propriamente dita em sentido amplo. Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, Código Tributário Nacional e assim por diante. Já as fontes formais secundárias são os atos administrativos que vêm para regular essa fonte primária, que vem para regular esta lei que já existe. Tá certo, gente? E o que são esses atos administrativos que regulam essa fonte primária, que regulam as leis já existentes?
os decretos regulamentares, as portarias, as instruções normativas, entre outras. Vamos fazer um remember aí, que nós temos no direito administrativo de decreto. Em regra, para que serve o decreto? O decreto ele serve para explicar uma lei já existente, para fazer que essa lei seja fielmente cumprida. Então, geralmente, em regra, o decreto ele é oriundo de uma lei já existente. Tá? Existe a possibilidade de decreto autônomo, mas a regra é ditada pelo presidente da República, mas a regra é que o decreto, no nosso caso aqui de fonte secundária do direito tributário, esse decreto ele vem para explicar uma lei já existente, que é a fonte primária. Então, a fonte secundária, ela existe para explicar a fonte primária. Certo, gente? Aqui é uma observação importante, tá no material de vocês. A jurisprudência, a doutrina e os costumes, eles são considerados fontes não formais do direito tributário. Então, nós temos as fontes materiais, certo? Fato gerador. As fontes formais, que são as leis, os atos normativos, que subdividem-se em fontes formais primárias e secundárias. A primária é a lei propriamente dita, em sentido amplo, Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar. E as fontes secundárias são os decretos, os atos normativos, que servem para explicar essas leis amplas, a Constituição Federal, a lei complementar, a lei ordinária, tá certo, gente? Então, a fonte secundária, ela explica a fonte primária, ela regulamenta a fonte primária. Além disso, nós temos as fontes consideradas não formais: doutrina, jurisprudência e costumes. Legal? Relembramos as fontes do direito tributário. Vocês provavelmente já tenham visto isso com o professor Rubinho, mas eu fiz questão aqui de relembrar, porque é importante para nós. Mais uma vez, é importante para este professor também relembrar alguns conceitos do sistema tributário nacional. No material de vocês, eu coloquei lá um gráfico que tá bem explicadinho também, fontes do direito tributário, vocês vão ver as divisões, tá certo? No próximo vídeo nós continuamos a nossa aula.